Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, para que você possa, ativando o sininho, receber as notificações de publicações. E você possa também deixar o seu like no nosso vídeo. Estamos celebrando neste domingo, dia 23 de maio, a solenidade de Pentecostes. E o evangelho para hoje é João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, a festa de Pentecostes para os antigos era chamada a festa das 7 semanas. 7 semanas depois da saída do Egito. E nesse tempo de 7 semanas, o povo pôde não somente aprender a conviver com a liberdade, mas amadurecer e aprofundar o tema da liberdade em Deus. 7 semanas. 7 semanas de Páscoa, nas quais nós podemos também aprofundar o sentido da Páscoa de Cristo e a Páscoa de Cristo em nossa vida. Aprendemos nesses dias a desejar as coisas do alto, a olhar para as coisas do alto, onde Cristo está. São Basílio lembra que no tempo da Páscoa, a igreja rezava de pé, em pé para lembrar a vitória de Cristo e para lembrar que a igreja, como corpo de Cristo, também será vitoriosa. 50. Pentecostes lembra o número 50, não é? E São Clemente de Alexandria recorda Gênesis capítulo 6, versículo 15, que fala de 50 braças que tinha a Arca de Noé, que foi a arca usada para salvar aquele grupo. E dali se pôde começar uma nova humanidade. 50 lembra os jubileus judaicos antigos, quando, no tempo do jubileu, no ano jubilar, as dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertos de suas correntes. Era um tempo também para a terra descansar, tempo de gratidão. Orígenes recorda o número 50 e diz: 50 recorda os jubileus celebrados a cada 50 anos, como tempo de perdão e de repouso. Cada festa celebrada, diz Orígenes, sobre a terra dos homens, será sempre uma festa limitada. Somente quando sairmos de fato deste Egito e entrarmos na terra prometida, a festa será perfeita. Belíssimo esse pensamento de Orígenes. Então, este número 50 recorda estes dias 50, 7 semanas, 50 dias da Páscoa até então. A festa também da lei, porque Êxodo capítulo 19 nos recorda que 50 dias depois da saída do Egito, o povo de Deus recebeu a lei. Moisés subiu o Monte Sinai e trouxe uma lei escrita por Deus em pedras. E Agostinho, Santo Agostinho de Hipona diz: a pedra simboliza o antigo povo e a dureza do coração. Plantar em pedra significa que não se vai colher muita coisa, não se vai colher nada. E Agostinho diz: já o cristão deve ter um coração de carne, como terra fértil, onde
essa lei é escrita não mais numa pedra, com o dedo de Deus também. Agostinho diz, o dedo de Deus é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, não é uma energia, não é uma força, é uma pessoa. Então, essa lei não será mais escrita em pedras, mas agora é escrita no coração dos homens, para que vivam conforme esta nova lei, a lei do amor de Deus. E terceiro, esta festa de Pentecostes, ou nessa festa de Pentecostes acontece o contrário de Babel. Em Babel houve uma língua que confundiu, a língua foi confundida, um único povo, mas não se entendia, porque viraram as costas para Deus. Agora há uma outra língua, uma língua que não confunde, mas uma língua que une, diz São João Crisóstomo. Então acontece que os apóstolos pregam e todos entendem, diz a primeira leitura, como se fosse em sua própria língua. É aquilo que acontece em Pentecostes, que é a festa da unidade. Amados irmãos e irmãs, o texto que nós ouvimos é um texto repleto de simbolismo. Nós já falamos sobre ele em outras ocasiões. O primeiro dia da semana, que é sempre o domingo, mas é também o primeiro dia da nova criação. Estavam fechadas as portas e os apóstolos estavam com medo dos judeus. E para estes homens que estavam tomados por medo, Jesus entrando e se colocando no meio deles, deseja-lhes paz, deseja-lhes quietude, deseja-lhes tranquilidade, bens messiânicos, completude de vida. E depois dessas palavras, Jesus mostra as mãos e o lado, que são as provas do amor. São os sinais do amor com que ele se deu até as últimas consequências pela humanidade. E novamente deseja paz e envia os apóstolos em missão. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Pentecostes é a solenidade da missão da igreja. Somos enviados a pregar pelo mundo inteiro. Interessante que o cardeal Ratzinger, quando era cardeal, o Papa Bento, disse que se os apóstolos tivessem, ao invés de esperar do Espírito Santo, tivessem sentado em uma mesa e feito um plano pastoral perfeito, diz o cardeal Ratzinger, a igreja teria morrido já no berço, Então eles esperaram o Espírito Santo, prometido por Jesus, e agiram em conformidade com o Espírito Santo. Pois bem, continuando o texto. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles. Esse sopro recorda o sopro do Gênesis, o sopro dado nas narinas de Adão. Agora o sopro dado para essa nova humanidade. Porque Pentecostes também é a festa das primícias, dos primeiros frutos que não se come, mas se oferece a Deus os primeiros frutos como gratidão, como louvor. Então há uma nova humanidade, diz Santo Irineu de Lyon, e esta nova humanidade deve estar sempre preocupada com aquilo que está plantando, o que está plantando e onde está plantando, para poder oferecer ao Senhor frutos belos, primícias de frutos belos. Pois bem, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Lembra o jubileu como tempo de perdão, como tempo de reconciliação, como tempo de vida nova. Amados irmãos e irmãs, termino a nossa reflexão com um pensamento muito conhecido de todos nós, do patriarca Atenágoras, que dizia: sem o Espírito Santo, Deus é distante. Cristo, uma história passada. O Evangelho, uma letra morta. A Igreja, uma simples organização. A autoridade, uma dominação. E a missão, uma propaganda. Com o Espírito Santo, Cristo ressuscitado é presente. O Evangelho, potência de vida. A Igreja, comunhão trinitária. E a autoridade é serviço de libertação. E a missão, realizada como um grande Pentecostes, como uma grande festa do Espírito Santo.
Então, Pentecostes não é um mistério do passado, mas Pentecostes é um jeito, a única maneira de ser igreja, acolhendo o Espírito Santo, acolhendo o Espírito de Deus, acolhendo o Espírito do Senhor que deve guiar os passos da sua igreja. Amados irmãos e irmãs, desejando a todos um ótimo domingo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos e uma abençoada solenidade de Pentecostes.